E aí, gente, beleza? Eu sou o Matheus, de novo aqui. Eu vou passar para vocês agora um pouco sobre é, a estrutura de arquivos no Linux. Então, além da estrutura de arquivos no Linux, a gente vai ver também sobre permissões, como manipular textos. A gente vai ver um pouco sobre expressões regulares também, mas vai ser bem básico. A gente só vai ver para a gente conseguir aplicar isso em algumas outras ferramentas que a gente vai usar na linha de comando. E, enfim, então a gente vai ver um pouco sobre manipulação de arquivos, né? E sobre pipes e redirecionamento também. Então, para começar, a gente vai ver sobre a estrutura do sistema de arquivos no Linux. A estrutura do sistema de arquivos no Linux, a gente diz que ela é uma hierarquia única, né? Então, no Windows, por exemplo, a gente vai ter o disco C, o disco D, e ele vai lá, eles vão atribuindo letras para diferentes discos que estão ali no sistema. Então, por exemplo, se eu coloco um pendrive, eu acesso esse pendrive por uma determinada letra que o Windows dá para ele. Só que no Linux, a gente tem uma hierarquia única. Então, lá no Windows, vai ter uma hierarquia para cada disco. Beleza? Em ambos os sistemas a gente tem várias partições e tal, mas no Linux a gente vai acessar tudo isso a partir de um único lugar, porque a hierarquia aqui é única. Então a gente só tem uma hierarquia e ela começa com a raiz. Se vocês se lembram, na última aula eu falei que a gente tem que a estrutura de sistema de arquivos no Linux lembra uma árvore, só que é uma árvore ao contrário, porque a raiz está no topo. E a raiz, né, chamada de root também, é ela que a gente vai acessar tudo que a gente quer no sistema. Então, se a gente espeta um pendrive no nosso computador, a gente vai acessar ele em algum lugar dentro da raiz, beleza? A gente vai achar o caminho dele e lá vai ter nossos arquivos. Mas tudo a gente acessa a partir da raiz, beleza? Então, tudo aqui começa nessa barra, essa barra que representa a raiz. Alguns dos diretórios que a gente vai ter aqui, que são bem comuns entre as distribuições Linux, eu vou estar mostrando agora. O primeiro bin, o diretório bin de binaries, ele representa os binários, que são os executáveis que a gente tem no sistema. Esses executáveis são utilizados pelo nosso computador e pelos usuários sem permissões de administrador, beleza? Então aqui são alguns dos binários, né? Para quem não sabe, os binários são arquivos executáveis que são necessários para o nosso sistema funcionar direito. Então aqui vai ter, por exemplo, o comando ls, o comando cp, e enfim. A gente também tem a pasta boot. A pasta boot é uma pasta que tem arquivo que a gente usa para ligar o nosso sistema. Então, são arquivos usados no processo de boot, são arquivos usados pelo bootloader. Enfim, talvez seja um pouco complicado para você entender isso agora, mas o que você tem que saber é que nessa pasta vai ter arquivos que a gente vai inicializar no sistema operacional durante uma fase que a gente chama de fase de boot, processo de boot, beleza? A gente também tem uma outra pasta, só que antes de a gente ir para ela, a gente vai falar um pouco sobre isso aí que está na tela, que tudo é um arquivo. No Linux, a gente assume que tudo é um arquivo. Tem algumas exceções, porque basicamente todo conceito tem exceção, e realmente tem algumas exceções, nem tudo vai ser realmente um arquivo. Introdutório que realmente tudo no Linux é um arquivo, beleza? Então, tudo sendo um arquivo, isso significa o quê? Que nosso teclado é um arquivo, que, por exemplo, nossa CPU é um arquivo, lá no nosso sistema, no nosso computador, a gente representa com arquivos, isso no Linux, né? E na maior parte das instruções baseadas em Unix. Enfim, a gente precisava ter dito isso para a gente passar para o próximo conceito, para a próxima pasta, que é a pasta dev. A dev é uma pasta que contém arquivos de dispositivos, por isso dev, é dev de device. Então, aqui vai ter arquivos que representam dispositivos físicos e virtuais do sistema. Eu vou vir aqui no meu CodeSpace, eu vou colocar ele em tela cheia, enfim, talvez não esteja igual ao nosso CodeSpace, mas, enfim, você pode apagar tudo esse conteúdo de algum arquivo antes de utilizar ele. Mas, enfim, eu vou vir aqui na root, pronto, estou aqui na raiz do sistema. A gente tem aqui o diretório bin que a gente tinha falado para vocês, o boot e o dev. Entrar no diretório dev e ver um pouquinho o que tem aqui dentro. Então, vou passar um ls-la aqui, e aqui a gente vai ter, como eu falei, arquivos de dispositivos virtuais e físicos. Por exemplo, a gente tem aqui o teletype, né? A gente tem o TTY aqui, que é um dispositivo virtual. A gente também tem o null. O null, ele representa um limbo, né? Então, tudo que a gente jogar no null, ele vai jogar pro nada. Então, a gente geralmente joga alguma coisa aqui e ele some. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, tá? Quando a gente estiver falando de redirecionamento. Mas a gente também tem, como eu falei, aqui o core, que seria da CPU, e o CPU DMA latência. Então, a gente tem alguns dispositivos físicos aqui também representados. Inclusive, tem o SDA, que representa um disco, né? Então, representar um disco, tem o SDA,
O SD, né, diz que isso aqui é uma nomenclatura comum para a gente representar um disco. Então, aqui a gente já começa a suspeitar que é um disco, realmente é um disco. E essa letra que vem depois é para identificar cada disco. Então, a gente tem um disco A aqui, que vai ser o primeiro disco. Tem o disco B, que é o SDB. Tem o disco C, SDC. E os números que vêm depois dele são para representar determinadas partições. Então, a gente tem a partição 1, SDA. A gente tem a partição 1 do disco A. A gente tem a partição 14 e por aí vai. Enfim, vamos lá voltar para a apresentação. Além da pasta, tem a pasta etc, que é uma pasta que contém arquivos de configurações que são usados no nosso sistema e por alguns. A gente também tem a pasta home. A pasta home é uma pasta que vai conter subpastas e essas subpastas vai ter uma para cada usuário. Então esse é um diretório em que cada usuário tem um subdiretório aí dentro. Então esse subdiretório de cada usuário vai conter os arquivos do próprio usuário. Como, por exemplo, lembra que lá, eu gosto de dar o exemplo com o Windows, porque eu acho que é o sistema que a galera mais tem contato. Então, a pasta vídeos, a gente tem a pasta documentos, música, downloads, enfim. No Linux a gente também tem isso, e essas pastas estão ligadas ao nosso usuário, beleza? Se você deslogar e logar com outro usuário, o conteúdo daquela pasta vai ser diferente na sua. Isso por quê? Porque aquilo lá está dentro da pasta própria do seu usuário, onde guardam suas coisas, beleza? Então aqui vai ter os subdiretórios do seu usuário, vai ter as suas coisas, beleza? A gente também tem libraries, que significa bibliotecas, então aqui vai ter algumas bibliotecas que são compartilhadas por diversos programas do nosso sistema. Essa MNT, ela é uma pasta que é usada como ponto temporário de montagem para sistemas de arquivos externos. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. Lembra que eu falei que tudo é arquivo, correto? E aí a gente consegue representar diversos nossos dispositivos do sistema lá na pasta dev. Para acessar, voltando no exemplo do pendrive, se eu coloco um pendrive, para a gente acessar os conteúdos desse pendrive, eu não vou no arquivo de dispositivo dele que está lá na pasta dev. Eu vou ter que montar ele em uma certa pasta. A gente usa para isso. Aí tem a pasta mídia, mas eu não coloquei ela aqui porque a gente precisa complicar mais que isso. Então a gente tem a pasta MNT de montagem para a gente colocar a nossa pasta lá dentro. Basicamente o que é o processo de montagem é que a gente fala para o sistema o seguinte: tá, meu pendrive está aqui, mas como tudo que eu tenho que acessar dentro da root, você vai me falar que os arquivos do pendrive tá nessa pasta, que a pasta MNT ela vai estar vazia, por exemplo, ou vai ter alguma subpasta lá dentro. E aí eu vou falar para o sistema que quando eu acessar, sei lá, a pasta /MNT /pendrive, os arquivos do meu pendrive vai estar lá dentro. Beleza? Então eu combino isso com o sistema. E aí eu monto isso lá dentro da pasta MNT. Então o diretório MNT, mount, ele é usado como um ponto de montagem temporário para sistemas de arquivos externos. Ok. Usada para instalar alguns programas, né? Então, é legal de falar. Eu mesmo no meu computador tenho alguns programas que estão na pasta apt, mas nem todos estão lá. Até eu diria que uma minoria está na pasta apt. Porque isso aqui não são coisas seguidas à risca na maior parte das vezes, beleza? Isso aqui são convenções tal, para a gente conseguir organizar o sistema melhor, mas não necessariamente um binário vai estar realmente na pasta bin. É um binário que eu fiz alguma coisa, eu fiz algum programa executável em alguma linguagem e eu deixo no meu diretório do meu usuário. Ou eu tenho algum wallpaper, alguma foto na minha pasta home do meu usuário e, sei lá, eu coloquei em uma outra pasta porque algum outro programa precisa usar ela e eu achei mais conveniente botar em outra pasta. São convenções e a gente tenta usar o bom senso para decidir onde cada arquivo vai, obviamente para os arquivos que geralmente a gente acaba não mexendo nos arquivos que já vêm instalados no sistema, a gente deixa eles lá, pelo menos a maior parte dos arquivos. Continuando, a gente tem a pasta proc. A pasta proc é uma pasta que contém processos, beleza? Então aqui tem informações sobre os processos que estão rodando no nosso sistema. Então, lembra que na pasta proc, eu vou ver alguns processos que estão rodando no nosso sistema. Beleza? E eu posso. E a vantagem de tudo ser um arquivo no Linux é que eu posso interagir com qualquer coisa do mesmo jeito que eu interajo com um simples arquivo regular. Então, eu uso um cat, eu uso um ls, eu uso um cd, eu
continuo usando o mesmo conjunto de comandos onde quer que eu esteja no meu sistema, beleza? Você vai ver aqui que tem alguns arquivos que têm números, beleza? Esses arquivos com números são processos, né, que são representados com números porque esses aqui são os identificadores desses processos, que a gente chama de Process ID, né? E aí geralmente a gente coloca só PID. Enfim, é um jeito da gente gerenciar os processos. A outra pasta que a gente tem é a pasta root. A pasta root nada mais é do que a home do usuário root. Não confundir com o root raiz do sistema, beleza? Esse root que eu estou falando aqui é outro. O outro root que eu estou falando é o usuário root. Então a gente tem o root que é a raiz do sistema e a gente tem o root que é o usuário root. O usuário root é um super de permissões elevadas, então ele vai ser um usuário administrador do nosso computador que vai poder fazer basicamente tudo o que ele quer. Esse que é o root. E aí a gente tem a home dele aqui. Também tem a pasta de System Binaries, que são os binários do sistema. Então aqui vai ter binários que são usados para tarefas administrativas do sistema. A gente tem a pasta TMP. A pasta TMP vem de temporary, de temporário. Então aqui vai ter arquivos que são criados e destruídos com frequência. E aí a gente bota esses arquivos que são temporários aqui. Então, muito provavelmente você não vai querer deixar nada importante. Por quê? Porque quando você reiniciar seu computador, provavelmente já vai ter sumido tudo ali. Eu mesmo usar essa pasta para fazer alguma coisa que eu sei que eu não vou precisar mais depois. Então, por exemplo, se eu estou fazendo algum tipo de teste que eu não preciso guardar nenhum arquivo dali, eu faço o teste na minha pasta TMP e eu não preciso me preocupar também. Assim que reiniciar meu sistema, não vai mais estar lá. Ok. A gente também tem a pasta USR é uma pasta que contém arquivos relacionados ao usuário. Então aqui vai ter alguns programas e alguns dados. Então aqui vai ter algumas coisas como, por exemplo, documentação de programas e arquivos de outras aplicações. A gente também tem a pasta var. A pasta var é uma pasta que contém diversas coisas, né? Mas uma dessas coisas são logs. Então a gente tem um subdiretório lá dentro que contém logs. Logs, para quem não sabe, são arquivos que contém registros de coisas que aconteceram. Então, lá no log vai ter esses registros e eles vão contar pra gente o que aconteceu em determinada coisa. Por exemplo, eu vou entrar na pasta var e tentar a pasta var. Na real, eu vou entrar na pasta var, só para mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma pasta chamada log. Vamos entrar na pasta log e vamos ver o que tem por aqui. Então, tem alguns logs aqui. E para a gente entender melhor o que esses registros são, eu vou abrir um deles. Então, um deles é o dpkg.log. Ele vai cuspir muita coisa na minha tela, vou até travar um pouquinho. Mas aí está um registro de tudo que aconteceu relacionado aos pacotes, né? Então, tá aqui, por exemplo, que em tal hora, em tal dia, aconteceu, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa aqui, ó. Então, a mês 8, o dia 18 do 4, eu instalei o TLDR, por exemplo. Então aqui tem muitos registros, coisas que aconteceram. Esses logs são úteis para quando a gente quer identificar um determinado erro no nosso sistema, a gente não sabe por que está acontecendo, então a gente vai lá e investiga o log relacionado a essa coisa que a gente quer entender e a gente pode investigar melhor. Então a gente tem outros tipos de logs. Esse, no caso que eu passei para vocês, era relacionado a pacotes e tal. Mas enfim. Passando aqui então, vamos falar sobre extensões. O que a gente tem para falar sobre extensões? No Linux, as extensões são totalmente opcionais. Então, no Linux, a gente não precisa colocar, por exemplo, uma extensão JPEG para uma imagem. A gente deixa o que a gente quiser. Normalmente, a gente convém deixar realmente a extensão que é associada àquele arquivo. Por exemplo, se for um arquivo de áudio MP3, a gente bota a extensão .mp3. Eu estou falando que é opcional, só que para uma melhor organização do sistema, a gente convém deixar essas extensões, porque é mais fácil para a gente entender que cada arquivo é. O kernel do Linux, ele tem os seus próprios jeitos de descobrir o que um arquivo é, qual é o tipo de um arquivo, tá? Então, se é um arquivo de áudio, se é um arquivo de imagem, se aquele arquivo de áudio vai ser um MP3 ou vai ser um .wave, se o arquivo de imagem vai ser um .png ou .jpeg. Então, o Linux tem esse jeito de identificar isso. Um dos jeitos que ele faz isso eu vou aqui para minha home e eu vou dar um. Na real, eu vou para a pasta que eu geralmente você abre o CodeSpace, que é a pasta Workspaces, né? CodeSpaces blank.
Beleza, aqui vai ter um monte de arquivos que eu criei por estar fazendo outra gravação que foi por lixo, né? Porque não tinha ficado tão boa. Então, eu tenho aqui nomes, beleza? Então eu tenho um arquivo aqui com nomes, que a gente vai usar para um outro exemplo lá para frente. E eu vou passar ele para vocês porque está em uma outra aba aqui aberta do meu sistema. Ele está aqui, ó. Eu vou deixar o link nesse exemplo que a gente vai ter lá na frente. Mas, enfim. Então a gente tem esse arquivo com nomes e esse é um arquivo textual. Eu posso usar então o comando file para identificar que esse é um arquivo textual, para me confirmar isso. Então, aqui no arquivo file ele indica para mim que esse é um arquivo de texto, ok? Eu poderia ter outras coisas, por exemplo, file folder. File folder. E aí ele fala para mim que a pasta é um diretório, ela é realmente uma pasta, né? Ok, prosseguindo, vamos voltar para o slide. Então a gente tem essas extensões. Uma outra coisa legal de comentar também é que, no caso, o Linux tem um jeito também de associar qual programa ele vai ter que abrir um determinado tipo de arquivo. Então, por exemplo, se eu tiver arquivos.png, que são imagens, eu quero que ele abra com esse visualizador de imagens. Então, a gente tem um jeito de fazer isso, a gente usa basicamente o MIME-types, que é meio que um jeito de associar um arquivo com um programa, tipo de arquivo com um programa. Então, se isso interessar alguém, vocês podem perguntar mais sobre isso, etc. Mas era só uma curiosidade mesmo. Enfim, prosseguindo, a gente vai falar sobre permissões. Então, permissões é o jeito que a gente tem da gente conseguir acessar um sistema, conseguir decidir quem pode ou não pode performar uma ação em um arquivo, ok? Então, o jeito mais direto da gente ver as permissões de um arquivo é com um ls-la. Por quê? No caso, só o traço L, né, de long, para exibir mais detalhes. Porque aí ele vai exibir para mim essa coluna que fala sobre as permissões de um arquivo. Então aqui a gente tem alguns arquivos tal, e essa coluna representa as permissões desse arquivo. Então vamos quebrar um pouco mais isso aqui para a gente entender melhor. Então eu peguei esse arquivo de notas, que é um arquivo de texto, e aí eu separei essa primeira coluna em algumas partes. Então o primeiro caractere nessa coluna, ele simboliza o tipo do arquivo. Então, não é tipo, não quer dizer que vai ser tipo um M de música, um I de imagem, não. Basicamente, quando tiver um traço, vai ser um arquivo regular. E quando tiver outras coisas, aí vai ser alguns casos que a gente não vai cobrir muito nesse curso. Mas um exemplo seria que poderia ter um D. Se tiver um D, significa que seria uma pasta, beleza? E esse traço, na real, ele significa a omissão de algum valor ali. Então, quando tem algum valor omitido ali, significa que aquele arquivo é um arquivo regular, beleza? E, enfim. Então, daqui para frente, fora esse primeiro caractere, a gente vai quebrar de grupos em três caracteres. Então, os 3 primeiros significam a permissão do usuário, os 3 seguintes vai ser as permissões do grupo, e os 3 últimos vai ser a permissão. O que isso significa a permissão do usuário e do grupo? Cada arquivo vai ter um proprietário. Beleza? Então, associado a um usuário proprietário. Então, esse usuário proprietário, ele é representado nessa quarta coluna. Então, aqui no caso é o usuário code space. E aí, as permissões do usuário proprietário, o usuário dono desse arquivo, é representado nesses caracteres aqui, nesse primeiro grupo. O primeiro grupo representa as permissões do dono. A gente também pode associar, além de um usuário ao arquivo, um grupo. Se a gente associar um grupo, pode gerenciar as permissões desse grupo. O grupo é representado nessa quarta coluna, que também é o grupo code space. Isso é um padrão do Linux que ele cria um grupo com o nome do seu usuário. E aí ele adiciona você nesse grupo, beleza? Então, quando a gente cria um arquivo, geralmente ele vai associar, no caso, o usuário que criou e o grupo, o usuário que ele criou. Beleza? Que geralmente vai ser realmente isso. Vai ser sempre repetir o nome do usuário com o nome do grupo. Não precisa estranhar esse comportamento. Enfim. Então, o grupo que está associado ao arquivo, as permissões deles são representadas como aqui no segundo grupo, beleza? Então esse segundo conjunto de caractere, ele representa as permissões do grupo. E o terceiro conjunto, o último, representa a permissão do dono e quem não tem o grupo associado ao arquivo, beleza? Simples assim, é por exclusão. Ok? Então, para a gente entender um pouco mais sobre essas letras que estão aqui, que elas sempre vão aparecer nessa ordem, vai ser um um X, ou vai ter um traço omitindo essa letra, né? Por exemplo, aqui poderia ter um X, mas tem um traço que tá omisso, né? Essas letras significam o quê? O R significa read, que é uma permissão de leitura. O W significa write, que é a permissão de escrita. O X significa execute, que é uma permissão de execução.
execução. Traz, como eu falei, ele simboliza nada, quer dizer que está omisso essas permissões aqui. Ou seja, as permissões do dono do arquivo. Ele tem um R, então ele pode ler esse arquivo. Ele tem um W, então ele pode alterar esse arquivo, ele pode mudar ele pode realmente escrever nesse arquivo. Beleza? E a permissão X, que não tem, é a permissão de execução. Não faria nem muito sentido. Esse arquivo de texto não é um executável. E não fez sentido para mim botar a permissão de execução aqui. Então, enfim, vamos ver um pouco então sobre como alterar essas permissões para a gente brincar um pouco mais com elas e entender como elas funcionam. Beleza? Como que a gente pode alterar permissões? A gente pode usar o comando chmod. O comando chmod vem de change mode. Então eu não sei se é change mode ou change mode for, mas ele vai mudar o modo como o arquivo, como o sistema determina quem pode ou não fazer alguma coisa com aquele arquivo. Então, a gente tem algumas outras letras para a gente usa o comando chmod, ou chmod, como vocês quiserem pronunciar. A gente tem que falar o que a gente vai. Se a gente quiser mudar o usuário, a gente usa a letra U. Se a gente quiser mudar a permissão do grupo, a gente usa a letra G. Se a gente quiser mudar a permissão dos outros, a gente usa a letra O. E se a gente quiser mudar a permissão de todo mundo ao mesmo tempo, a gente usa a letra A. E, obviamente, a gente pode usar, por exemplo, a letra U e G para mudar a permissão do usuário e do grupo. Mas aí eu não vou mudar dos outros. Então, a gente pode combinar essas letras. Para a gente ter um exemplo, vamos vir aqui. Eu vou criar uma pasta, porque eu acho que vocês vocês não têm os meus arquivos que eu tenho aqui. Então, eu vou criar uma pasta nessa aula, então mkdir aula 2, e eu vou mover só aquele arquivo de nomes para lá para dentro, porque a gente vai usar depois, e eu também vou mover essa receita, que não tem nada demais na receita, eu vou mostrar. Beleza, então aqui eu vou criar um arquivo, arquivo teste.html. Então aqui eu tenho esse arquivo teste.html e eu vou colocar um conteúdo nele só para a gente conseguir dar um catch e ver quando as coisas estão sendo exibidas ou não. Então, olá. Beleza? Então, coloquei um olá e vamos embora. Vamos ver as permissões desse arquivo. Então, as permissões que veio por padrão nesse arquivo teste foi a permissão de leitura e escrita para todo mundo, beleza? Então, todo mundo pode ver esse arquivo. E aí, eu sou o usuário que é dono desse arquivo e meu grupo também é associado a esse arquivo. Para a gente ver qual é o nome do nosso usuário, a gente pode usar o comando whoami. Então, whoami, e aí eu sou o usuário CodeSpace. Para a gente ver os grupos que meu usuário tá dentro, eu posso usar o comando groups, ou eu também posso usar o ID. E aí ele vai mostrar, né, o meu ID e os ID dos grupos que eu estou associado. Então é um jeito também de ver tudo isso de uma vez. Eu acho que é muito mais visualmente agradável a gente dar um comando de cada vez e ver aqui, né? Então fica mais simples. Beleza. Então é o seguinte. Agora vamos tentar mudar as permissões desse arquivo, o arquivo pergunta.txt. Então, mudar primeiro esse arquivo. Então, para mudar as permissões de um arquivo, eu vou mudar a permissão do usuário e do grupo e dos outros. Vamos fazer o seguinte: a permissão do usuário, né, que é o, ela vai ser permissão de ler e escrever, que é a permissão que já está, então não vai mudar. Mas eu só vou mostrar para vocês aqui. Então, eu vou pegar arquivo errado, é o arquivo teste que eu criei, isso. Então, o arquivo teste continua a mesma coisa. Então, eu usei um sinal de igual para falar que a permissão do usuário vai ser igual a R e W. Eu poderia usar o sinal de menos, que aí o sinal de menos significa que ele vai subtrair essas permissões, ele vai retirar essas permissões. Então, agora ele não vai ter mais essas permissões. Ou eu posso usar o sinal de mais também, que é para adicionar essas permissões. Beleza? E agora voltou as permissões que tinha antes. Eu posso alterar, por exemplo, retirar as permissões de todo mundo não de todo mundo, vou retirar só a permissão do usuário e do grupo. Então vou colocar um U e um G. E aí eles perderam as permissões. Ok? Só tem as permissões dos outros aqui. Ou eu posso tirar a permissão de todo mundo de uma vez, né? Eu posso colocar um A de all, de todos, e aí eu tiro a permissão de ler e escrever. Eu posso colocar a permissão de execução aqui também, mas ninguém tem, então não vai mudar nada. Então, agora ninguém mais tem permissão para fazer nada nesse arquivo. Ok, então a gente viu um pouco como mudar essas permissões. Deixo com vocês agora, então. Eu vou
mostrar um outro jeito da gente mudar as permissões desse arquivo. Então, um outro jeito é usar números. Então, a gente pode usar o seguinte: o número 4 permissão de read, o número 2 para permissão de write e o número 1 para permissão de execute, beleza? Então, vamos supor que eu quero dar permissão para o usuário, do usuário daqui, eu quero que ele tenha a permissão de ler e escrever. Então, a permissão de ler e escrever, se a gente ver aqui, a de ler é 4 e a de escrever é 2. Então, a gente vai somar. Isso dá quanto? 6, beleza? Então, eu continuo usando o mesmo comando, que é o chmod, mas agora eu não vou usar aquelas letras. Eu vou usar o número 6 para o usuário. E agora eu vou colocar os outros números para os outros grupos também. Então, quem é o grupo associado a esse arquivo vai ter só a permissão de escrita, de ler, tá? Então, a permissão de ler vale 4. Então, eu vou colocar um 4. E por último, a permissão dos outros não permissão. Então, eu vou colocar 0, beleza? Então, qual é as permissões que está? Então, pro usuário dono desse arquivo, ele vai ter permissão de ler e escrever. Para o grupo associado a esse arquivo, ele pode apenas ler. E para os outros, eles podem fazer nada, né? Então, eles não têm nenhuma permissão. Beleza. Então, a gente viu esses dois jeitos de mudar as permissões. Agora, vamos ver como a gente pode mudar o dono desse arquivo e o grupo associado a esse arquivo. Para isso, a gente vai usar o comando CH. O CH1 vem de change owner. Então a gente pode mudar o dono, change owner. Para a gente mudar o dono, então a gente vai passar, a gente vai passar, do mesmo jeito que a gente usou o chmod, a gente vai passar quem vai ser o novo dono desse arquivo. Então, o novo dono desse arquivo, vamos supor que é o root, beleza? E para mudar o grupo, a gente pode colocar um 2 pontos e colocar o nome do novo grupo. Então, novo grupo, por exemplo. No caso, eu não vou mudar o grupo ainda, então eu posso só tirar essa parte e mudar só o usuário dono. E aí, eu vou passar o nome do arquivo, que é arquivo teste.html. E aí, o novo dono desse arquivo não funcionou. O novo dono continua sendo eu, porque o arquivo precisa de permissão de administrador. Então, eu preciso por exemplo, eu poderia logar como aquele usuário root que eu falei para vocês e fazer o que eu quero. Mas um outro jeito da gente fazer isso sem precisar deslogar e logar de novo é elevar nossos privilégios ao privilégio de um administrador temporariamente. Para isso, a gente pega o comando que a gente está tentando executar, um sudo na frente. O sudo vem de super user do, então um super usuário faz. Então, quando eu coloco um sudo na frente, significa que esse comando vai ser executado como de administrador. E aí eu vou conseguir meus privilégios de administrador temporariamente. Dou um enter, funcionou. Beleza? Ok. Então agora, se a gente for observar, o dono desse arquivo agora é o usuário root. E vamos supor que eu quero mudar o grupo também. Então, para a gente criar um grupo no sistema, a gente pode usar o comando group add, e aí a gente pode falar o nome do grupo que a gente quer criar. Então, eu poderia colocar um group add, sei lá, pet. Então, group add pet. E aí, ou add group, na real, eu não lembro. Ah, tá. Group add, só que eu também tenho que ter permissão de administrador. Para eu ter essa permissão de administrador, eu vou ter que usar o comando sudo também. Então, para a gente usar o comando sudo, tem um jeito mais fácil do que ter que digitar, voltar quando colocar o sudo na frente, que é colocar o sudo e 2 pontos de exclamação. Esses pontos de exclamação, eles vão pegar o último comando que a gente estava tentando executar. E aí vai substituir por esses 2 pontos de exclamação. Beleza? E aí eu executei e deu tudo certo. Esses 2 pontos de exclamação a gente também chama de bang bang, beleza? Então o bang bang é um jeito da gente não ter que repetir o comando. Então vamos lá. Então a gente agora tem o grupo pet no sistema. E para a gente adicionar nosso usuário nesse grupo, a gente pode usar o comando usermod, colocar um A, um G, que esse A vem de append. Então o G é para especificar os grupos que eu vou adicionar no usuário. E o A é para mim adicionar esses grupos para o usuário, só que sem remover ele dos outros que ele já está. Então eu tenho que usar esses dois. E aí eu coloco o grupo que eu quero adicionar. Então eu vou colocar o grupo pet. E aí eu vou passar o nome do meu usuário. O nome do meu usuário vai ser code space, né? Code space. Dou um enter. Tem que usar o sudo. Então sudo bang bang. E agora eu estou nesse grupo. Se eu der o comando group, vocês vão ver que eu não tá mostrando ainda que eu estou nesse grupo. Por quê? Porque eu tenho que relogar na minha conta. Então eu tenho que deslogar e logar de novo. E pra gente não ter que entrar de novo aqui no CodeSpace, né? Pra gente não ter que dar um F5 aqui e entrar de novo, eu posso usar o comando sudo, o comando su,
que é acho que é switch user, mudar o usuário, e aí eu passo qual usuário que eu quero mudar. Então, eu vou mudar para o usuário pro meu próprio usuário. Então, na real, não vai mudar nada. Só que isso meio que simula esse negócio de relogar, porque ele vai ter que entrar na minha conta de novo. Dou um enter. Opa, deixa eu colocar um sudo aqui. Sudo su code space, que aí ele não vai pedir a senha para mim. E agora eu loguei de novo e nos meus grupos vai estar o grupo pet, beleza? Se eu der um exit, ele vai sair da interface que eu tô agora, né? Então eu tô dentro do sudosu lá. Se eu der um exit, eu volto de novo pro meu terminal. Eu continuo sendo quem eu era, né? Só que agora eu não tô no grupo ainda, porque eu não reloguei. Eu voltei pro meu outro usuário que não estava relogado. Então eu vou ficar no sudosu lá do CodeSpace. Isso aqui pode ser um pouco complexo, mas tente só repetir o que eu fiz de dar um sudosu e o nome do seu usuário pra gente não precisar relogar. Ou você reloga, né? Você pode fechar e abrir essa aba e reiniciar esse espaço do CodeSpace. Enfim, agora a gente está no grupo pet. Eu acho que eu tenho que entrar na nossa pasta. Ah, já está nessa pasta, beleza. Então, vamos associar também o grupo pet a esse arquivo. Então, eu vou colocar um sudo chon. O usuário vai continuar sendo o mesmo, que é o root. O grupo vai ser o pet agora. Então, coloque esse 2.pet. E aí eu passo o nome do arquivo. Arquivo teste. Beleza. Ok. Então, agora, eu não sou o usuário, que é dono desse arquivo, ó, who am I? Who am I? Mas o grupo que está associado a esse arquivo é o meu grupo, é o grupo pet, beleza? Eu estou nesse grupo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês então. Esse arquivo, o meu usuário, ele pode ler o conteúdo desse arquivo? O que vocês acham? Parem um pouco para pensar. Eu acredito que muitas pessoas devem pensar que isso é óbvio e que a gente pode ler o arquivo. Beleza? Realmente, a gente pode ler esse arquivo. Se eu der um cat aqui, eu consigo ver o conteúdo que está dentro dele, que é um olá. Porém, e se eu fizesse isso? Sudo chmod, eu vou mudar as permissões um pouco. E agora, as permissões são essas, beleza? As permissões são essas. Eu vou passar o comando groups e o whoami para vocês verem aqui. E agora eu quero perguntar para vocês de novo. Eu consigo, meu usuário, né, o que eu estou logado agora no momento, ele consegue ler esse arquivo? Então, muitas pessoas podem pensar intuitivamente que sim, eu ainda continuo podendo ler esse arquivo. Mas na verdade não, beleza? Se eu der um cat no arquivo teste, vocês vão ver que eu não tenho permissão para visualizar esse arquivo. Mas o que acontece? Muitas pessoas devem pensar que eu ainda posso ler esse arquivo, por quê? Apesar de eu ter tirado a permissão do grupo, os outros ainda podem ler. Então, eu continuo podendo ler, né? Porque se os outros podem, eu posso também. Mas, na verdade, não é assim que funciona. O kernel do Linux, ele faz o teste de quem arquivo da maneira mais apropriada possível. Então, ele faz o seguinte, né? A primeira coisa que ele faz é ver se você é o usuário dono do arquivo. Se você é o usuário dono do arquivo, ele vai ver se você tem as permissões. Se você não tem as permissões, ele vai falar que você não tem permissão. E aí acabou. Ele não vai passar para o grupo e vai ver se o grupo pode, se você está no grupo ou não. Ele faz por etapas. Então, se a primeira etapa já falha, ele não passa para outra. Então, na etapa que falha, ele já encerra. Ele já fala que não tem permissão. Então, ele faz isso em 3 etapas. Primeiro, ele vê se você é o usuário. Depois, ele vê se você é o grupo associado. E se você não é nenhum desses dois, ele vai ver os outros. Então, se você é o usuário dono, ele vê as permissões do usuário dono. Aí depois, se você não é o usuário dono, ele vê se você é o grupo associado. E aí, se você não for nenhum dos dois, ele vê se você tem as permissões dos outros. Então, no nosso caso aqui, o que ele fez? Ele viu que eu não sou o usuário dono. Aí ele viu, tá, ele não é o usuário dono, mas ele está no grupo que é associado a esse arquivo. Então, vamos ver se ele tem as permissões. Não tem, sem permissão. Beleza? Isso significa o quê? Isso significa que se eu não estivesse no grupo também, nessa situação aqui nossa, se eu também não estivesse, se o grupo que está associado a esse arquivo não estivesse ali, eu conseguiria ler, beleza? Para provar isso, vamos dar um CH-A1 aqui e vou trocar o grupo para root também. Então, root, e aí eu vou passar o arquivo teste. Agora, vamos ver se eu tenho essas permissões. Eu não estou no grupo, beleza? Ó, eu não estou no grupo root, vocês podem observar aqui. E eu vou tentar visualizar esse arquivo. Agora eu posso, beleza? Então, eu queria só dar essa ênfase para vocês, já que isso é importante, né? Pode confundir vocês em algum momento. E, enfim, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, a gente viu um pouco sobre permissões e vamos ver agora sobre strings. Strings, a tradução de strings
um fluxo, beleza? E aqui tem algumas outras traduções alternativas, seria córrego ou corrente. Colocando no Google Strings tem várias fotos de córregos mesmo, né? De correntes aqui. Enfim, na real, pra gente, o que importa é uma coisa mais essencial nessa ideia de strings. A ideia aqui pra gente que tá no terminal é que a string seria algo que vai levar o dado de um lugar ao outro, beleza? Assim como uma corrente leva algo de um ponto ao outro. Tá? Então, as strings pra gente vai ser algo que vai transportar dados. Ela vai levar nossos dados de um lado a outro. E aí no Linux, a gente tem 3 strings que são associadas com os comandos do terminal, né? O que o shell associa com os comandos do terminal por padrão. Beleza? A primeira é a stdin. A stdin vem de Standard Input. O Standard Input é a entrada. Então, a gente vai ter a entrada padrão como uma das strings que é associada aos comandos que a gente executa que o shell executa pra gente. A outra é o Standard Output, que seria a saída padrão. E a gente também tem o std error. Então a gente tem o standard error. O standard error ele representa o erro padrão, beleza? Então a gente associa esses 3 como nossos comandos que o shell executa. A gente também pode associar alguns números para eles. Então o número do std seria 1, error vai ser 2, beleza? Ok. Vamos fazer alguns testes vamos tentar ver um pouco sobre como a gente pode usar essas strings. Então, o stdin, no caso, o Standard Input, ele é a entrada padrão. A entrada padrão, qual que é? A entrada padrão é nosso teclado, correto? A gente pega por padrão dados do nosso teclado e manda para o shell, para o nosso comando. Então, essa é a entrada. E a gente também tem a saída padrão, que por padrão vai ser a nossa tela, né, nosso terminal. E o erro também. O erro também é por padrão nossa tela. Então a saída e o erro por padrão é nossa tela. E a entrada padrão por padrão é nosso teclado, ok? E como eu falei lá para vocês no começo, tudo no Linux são arquivos. Então o que garante para mim que eu não posso, né, já que tudo é arquivo, os strings são arquivos também, que garante para mim que eu não posso mudar o arquivo que os programas leem essas coisas. Então, se eu tenho se eu tenho esse cat do artest.html e ele está mandando a saída para a saída padrão, que é a minha tela, quem garante para mim que eu não posso falar para ele mandar para outro tipo de arquivo? Ninguém. Correto? Isso é o que a gente chama de redirecionamento. Então, vamos redirecionar a saída padrão que está na nossa tela para outro lugar. Qual outro arquivo? Então, eu posso dar um cat arquivo test.html e aí eu coloco o sinal de maior, que ele simboliza o quê? Que eu estou redirecionando o conteúdo do standard output para algum lugar. Que lugar é esse? Eu vou aqui então falar para ele colocar dentro de um arquivo chamado saída.txt. E tá aí. Então, ele não mostrou nada para mim nesse cat agora, mas se a gente der um cat no saída.txt, a gente vai ver que vai estar um olá lá. Então ele mandou o conteúdo que estava na saída padrão para esse arquivo que eu mostrei para ele. E o arquivo não existia, ele acabou criando. Eu posso fazer isso então também com o arquivo receitas.txt. Então a gente tem um receita aqui. Eu posso mandar ele para aquele arquivo saída.txt ou outro arquivo, né? Então se a gente for no saída.txt, vai estar aqui os ingredientes, limão e tal. Se você ver, ele excluiu o olá que estava aqui, porque ele sobrescreve o arquivo, tá? Se a gente não quisesse que ele apagasse o que estava ali, a gente podia usar 2 sinais de maiores, que aí ele ia colocar no final do arquivo. Então, vamos colocar aqui aquele olá de novo, que é o arquivo teste. Agora vai ter um olá lá no final do arquivo saída.txt. Então, é assim que a gente redireciona o standard output. Para a gente redirecionar a entrada padrão, a gente pode fazer o seguinte. Então, eu posso colocar esse cat sem passar nenhum arquivo como argumento e redirecionar para dentro do cat com um sinal de menor o standard input. E agora eu quero que o standard input venha do arquivo... O arquivo teste também. Só que agora ele não está passando como argumento para o cat. Eu estou falando para ele pegar o conteúdo, né? O shell vai pegar esse conteúdo do arquivo teste e redirecionar para dentro do cat, beleza? O comando que a gente está executando, ele não sabe que a gente está redirecionando ele ou algo do tipo. Quem faz esse trabalho é o shell.
beleza? Então nessa situação aqui, o shell está pegando esse conteúdo do arquivo teste e redirecionando para dentro do cat, por o standard input. Então ele está redirecionando aqui o stdin. E aí funcionou igual, beleza? A última coisa que a gente tem que fazer é redirecionar o erro, correto? Então vamos supor que eu vou dar um cat no arquivo que não existe. Então aí ele deu erro, certo? Se eu colocar o sinal de maior, vocês vão ver que ele não vai redirecionar nada. Então vamos lá. Vocês vão ver, então, que o erro continua aparecendo e que no arquivo saída.txt ele agora está vazio, tá? E antes ele tinha os ingredientes. Por quê? Porque ele continuou redirecionando a saída padrão. E a saída padrão está vazia. Então ele colocou nada aqui dentro, basicamente. Então ele colocou o nada que estava lá. Tipo, não tinha nada, ele botou nada. E o standard error a gente não redirecionou, porque a gente não especificou o que a gente via como redirecionar o standard error. E vocês se lembram que eu falei que a gente associa alguns números a isso? Por padrão, quando a gente usa o sinal de menor, a gente está redirecionando o stdin. O sinal de maior, a gente redireciona o stdout. Então, qual sinal a gente usa para usar o std error? A gente continua usando o sinal de maior, só que a gente tem que colocar o número dessa string, que é o 2, beleza? Então eu coloco um 2 antes do sinal de maior e eu redireciono o erro agora. Então se a gente for no arquivo saída.txt, agora vai ter um erro lá, ok? A gente pode combinar esses sinais. Então eu poderia colocar aqui o sinal, vamos ver. Eu poderia colocar o sinal de maior sozinho para redirecionar algum determinado input. Então vou colocar aqui no saída.txt. Vai, saída 2. Então, se não der erro, ele vai mandar para saída 2.txt. Se der erro, ele manda para saída.txt. No caso, o cat só vai acontecer um ou outro. E aí eu posso, sei lá, colocar o arquivo teste.html e vocês vão ver que no arquivo saída 2 vai estar o nosso olá. E no arquivo saída.txt vai estar vazio, porque não deu erro. Então dá pra gente combinar essas coisas. Tem alguns outros truques, né, às vezes, para usar só um sinal para redirecionar de uma vez isso aqui, mas a gente não precisa pensar muito nisso para não complicar nossa mente, beleza? Vamos falar agora sobre pipes. Pipes são esse sinal aqui, né? Eu não coloquei no slide. Tá, é esse sinal. Essa barra vertical. E a gente chama de pipe porque pipe vem de cano. Então, o pipe, ele é um jeito da gente redirecionar também essas strings. Só que lembra que um encanamento, ele, por exemplo, o encanamento de água, ele vai levar a água de um lugar ao outro, certo? Ele está pegando e transportando isso aí. Beleza. O que acontece com o pipe? O pipe permite que a gente execute um comando, pegue a saída dele e jogue para a entrada de outro. Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que a gente pegou um arquivo aqui. Deixa eu mostrar para vocês um comando antes, que é o comando sort. O comando sort ele é um comando que ele vai aceitar um arquivo, por exemplo, e vai ordenar ele em ordem alfabética por padrão. A gente pode ordenar por outro tipo. Então, eu vou pegar o arquivo recente e aí ele ordenou para mim em ordem alfabética essas linhas. Beleza? Antes ele era assim. O modo de preparo estava lá em cima tal, e ele ordenou as linhas por ordem alfabética. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que a gente listou aqui nossos arquivos estão nessa pasta e a gente quer colocar em ordem alfabética. Então ele vai ordenar o total 48 vai lá para baixo, provavelmente, né? Ordenar por esses traços aqui, essas primeiras colunas, tá? Ele não vai ordenar pelos nomes porque os nomes não são a primeira coisa que está aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode passar um pipe. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a saída do arquivo ls-l e vai colocar como entrada desse outro comando que eu vou colocar aqui, que vai ser o sort. Então agora ele ordenou pra gente. Então o pipe, a gente pode colocar, sei lá, quando a gente quisesse, e ele vai pegando a saída de um comando e mandando para a entrada de outro, beleza? Ok, então agora a gente vai ver um pouco sobre regular expressions. Então, expressões regulares, regular expressions, é um jeito de a gente encontrar padrão em um texto, beleza? Então esse é um jeito que a gente tem para a gente encontrar, por exemplo, uma determinada string que a gente achar que está dentro de um texto muito grande. Então a gente pode usar regex para isso, ou para encontrar algum tipo de ver se está sendo obedecido, caso a gente queira. Então, vamos supor que a gente tem um campo de um e-mail, e aí a gente quer que o usuário esteja digitando um e-mail válido. A gente pode usar uma expressão regular para verificar se aquilo lá realmente está seguindo o comportamento que a gente queria. Beleza, então eu coloquei um site aqui que é esse regexr,
que ele vai... Deixa eu abrir aqui pra gente, ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou passar bem básico isso para vocês e a gente vai fazer o seguinte. Agora que a gente abriu essa página, a gente vai vir em flags, a gente vai desabilitar a flag global por enquanto e vai apagar tudo que está aqui entre essas barras. As barras mesmo a gente não consegue apagar, mas enfim. Entre essas barras é onde a gente define os caracteres que a gente vai usar como busca. Então, esse é o nosso critério de busca, a gente coloca entre essas barras. Se a gente colocar uma palavra aqui, ou alguns caracteres, essa vai ser a pesquisa exata. Então, a gente vai querer exatamente o que está aqui dentro. Por exemplo, se eu colocar expression, eu estou procurando exatamente pela palavra expression. Porém, ele só procura pela primeira palavra. Por exemplo, se eu colocasse outra expression aqui, ou até aqui do ladinho dele mesmo, ele não vai mostrar para mim. No caso, o site que tá bonitinho para aqui em azul. Mas, enfim, você está vendo que ele não marcou o resto porque ele não encontrou. Para ele encontrar uma ocorrência que a gente quer, a gente pode colocar aquela flag -g, beleza? E aí ele procurou expression em vários lugares. Beleza. E, enfim, a gente pode procurar também por uma palavra ou outra. Vamos supor que a gente tenha a palavra expression ou a palavra tools. Então eu posso colocar uma barra. Então aquele pipe, né, que eu tinha mostrado para vocês, aqui ele serve como um sinal de ou. Então ou você acha isso ou você acha isso. Beleza? A gente pode agrupar esses textos usando parênteses. E é interessante agrupar porque a gente pode fazer o seguinte. Então, para a gente acessar o grupo que a gente capturou, né? Isso aqui a gente chama de agrupar o grupo, ou, sei lá, capturar o grupo, ou grupo lógico. Então, para a gente acessar esse grupo que a gente capturou, o grupo capturado, a gente pode colocar e o número capturado, a gente vai usar o número 1. Então, agora eu estou procurando por expression ou tools, e aí o que você achar, tu vai colocar na variável 1, e aí depois eu quero que você ache exatamente um espaço da palavra que eu tinha achado. Então aqui ele está procurando sequencialmente por expression ou tools, beleza? No caso tem expression, ele achou ela. Se eu colocasse aqui tools, cadê onde estava tools mesmo? Tá, deixa eu trocar isso aqui para ele encontrar. Então, tools, espaço tools. E aí ele vai encontrar os dois, beleza? Ok, a gente poderia colocar aqui fora do parênteses também um D aqui, ó, para ele poder procurar e combinando essas coisas e tal. Enfim, a gente pode fazer muitas coisas poderosas com isso aqui. Alguns outros exemplos que eu quero passar para vocês é o seguinte. Vamos supor que eu tenho um O, um oi, e a gente vai, sei lá, aumentando esses ois aqui. Oi, ok, tá bom assim. Vamos supor que a gente está procurando por um oi, eu posso colocar um O e um I, e ele achou aqui os ois para mim, tá? Então eu estou procurando exatamente por um I apenas, então só um I que eu quero. Então aqui ele só marcou em azul para mim esses ois aqui, beleza? Ok, vamos supor que eu quero que o oi seja opcional, o I seja opcional. Então eu quero pegar o O também, mas eu quero continuar pegando esses aqui que está marcado. Então o I é opcional. Eu posso colocar então um botão na frente do I que vai indicar que ele é opcional. Então agora eu peguei esse O e peguei esses outros oi aqui. Agora, vamos supor que eu quero pegar 0 ou mais da letra I. Então eu quero, no mínimo, não importa quantos I vai ter, no caso aqui. Então, pode ter 0 ou pode ter muitos. Eu coloco o sinal de asterisco. Então o asterisco ele indica que vai vir um número infinito de Is até o que o usuário colocar, ou pode vir não I algum, beleza? O outro símbolo que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o símbolo de mais. O símbolo de mais ele vai procurar por um I ou mais. Então tem que ter no mínimo 1 agora. O sinal de asterisco podia ter nenhum, mas agora o sinal de mais pede no mínimo 1. E também tem um jeito da gente pegar um mínimo e um máximo. Para a gente pegar um mínimo e um máximo, a gente coloca entre chaves o número mínimo. Vamos supor que eu quero 2 Is no mínimo. E aí eu coloco uma vírgula para estabelecer um máximo. Então a vírgula aqui no caso, sem eu colocar nada, ele está pegando até o infinito. Mas eu posso pegar, sei lá, 6 no máximo. E aí ele pegou só esses aí. Vamos supor que eu quero pegar um oi
que tem uma interrogação. Como que eu faria? Então, se eu quiser colocar um E com interrogação, vocês vão ver que ele vai entender que esse interrogação aqui é um caractere especial, né? Que ele está falando que é opcional o I. Mas na real, eu quero que ele procure exatamente por esse ponto de interrogação. Aí eu posso escapar esses caracteres especiais. Para escapar, a gente coloca uma barra antes, tá? E aí ele vai encontrar exatamente por isso. Beleza. Esse é o básico de regex que eu queria passar para vocês. Ok. Então vamos voltar lá para a aplicação e ver alguns outros comandos. Beleza. Então a gente tem o... a gente vai grep, alk, etc. Mas a gente vai esperar um pouquinho com esses conhecimentos. Antes eu quero falar para vocês sobre Package Manager. Então, eu quero falar antes disso para vocês, para introduzir um outro comando que é muito útil nessa etapa. Então, Package Manager é um jeito de a gente gerenciar os pacotes que a gente tem no nosso sistema. Então, no nosso computador, por exemplo, no Windows, quando a gente quer instalar alguma coisa, a gente tem que ir lá no site daquela coisa, tem que procurar, ver se o site é confiável, ver se não tem que ter algum pré-requisito, se não tem que ter alguma outra coisa baixada já, aí a gente baixa, instala, atualiza, etc. E aí quando sai uma atualização daquele determinado programa, a gente tem que ir de novo lá no site para pegar a atualização, se o programa não conseguir se atualizar sozinho. E enfim, geralmente tem, mas não por padrão, mas no Linux, na maior parte das distribuições, vem por padrão um gerenciador de pacotes. E esse gerenciador de pacotes que a gente tem no CodeSpaces é o apt. Então a gente vai ver um pouco sobre o apt. O apt ele instala pra gente os pacotes que a gente quer e a gente pode simplesmente atualizar eles do mesmo jeito que a gente faz com qualquer outro pacote, sempre usando o comando apt. Então a gente pode atualizar, remover ou instalar um pacote sempre com apt, beleza? E aí, pra gente usar o apt, a gente vai dar um apt e um traço help pra gente obter ajuda com esse comando e ver o que a gente pode fazer com ele. Então aqui ele tá falando que apt é um gerenciador de pacotes de linha de comando. E, enfim, a gente tem todo esse texto aqui que eu não quero ver até o final. Mas, enfim, aqui tem algumas opções que a gente pode usar. Por exemplo, o list para listar os pacotes, o install para instalar, o remove para remover, o reinstall para reinstalar e por aí vai. Vamos supor que a gente os pacotes que a gente pode usar o apt list installed. E aí a gente vai conseguir ver o instalado aqui. No caso, tem muitos pacotes e ele vai listar muita coisa. E um desses pacotes que ele vai ter aqui vai ser o TLDR. Então, grep TLDR. Opa, já estou mostrando como funciona o grep, na real, né? E eu não queria fazer isso, né? Então vamos subir até a letra T aqui. Opa, peraí que o mouse fisgou. Então a gente tem aqui o TLDR, ele está instalado. E ele não vem por padrão, eu tinha instalado ele, mas vai até ser útil para vocês verem como remove um pacote, remove TLDR, e ele vai remover o TLDR. Obviamente preciso estar como root, como com sudo, executar com sudo. Vou dar um Y para ele remover, dar um enter, e aí a gente vai esperar ele remover. E agora eu vou mostrar para vocês como reinstalar ele, né? Como instalar ele. Então, aí no seu caso você não vai ter ele, e aí a primeira coisa que você tem que fazer antes de instalar o TLDR na real é dar um apt update. O apt update ele vai atualizar os bancos de dados onde ele procura os pacotes dele. E aí, depois de dar esse apt update, a gente pode dar um sudo apt install TLDR. Então, esperando um pouquinho. Agora a gente tem o TLDR disponível na nossa linha de comando. O TLDR é a ferramenta que eu mostrei para vocês, uma das que a gente usa para buscar ajuda na linha de comando. Então, na linha de comando a gente pode usar o MEM, que é para ver o manual de alguma coisa. Então, por exemplo, o manual do CD. Opa, não tem para o CD? Vamos ver pro grep, então, que é o próximo comando que eu vou mostrar para vocês já. E aí eu posso ver aqui o manual para ele. Eu posso usar o WIN, se não me engano, também aqui no CodeSpaces. E agora a gente também tem o TLDR. Então, o TLDR, ele significa too long, do not read. Quer dizer que é muito grande, eu não li. Então, ele é super rápido e resumido na nossa tela aqui. Então, para usar o grep, ele fala para que ele serve para encontrar padrões em textos das expressões regulares. E aqui tem alguns exemplos que ele passa. Então, uma coisa muito útil quando você não souber como o comando faz é você olhar o man dele, o manual, o info se tiver disponível, o TLDR, se você não tem muito tempo e quiser ver rápido, que é o que geralmente todo mundo faz,
Ou você pode usar o traço-help. O traço-help é o argumento de help que a gente passa para os comandos, que eles geralmente têm por padrão. Não é garantido que eles dão um tutorial. Eu acredito que o melhor aqui todas essas soluções é o TLDR, porque ele dá uma visão bem resumida das coisas. E aí eu traço-help do grep, como que ele tá. Beleza. Então, vamos ver então sobre o grep. O grep que significa Global Regular Expression Print. Então, vamos usar o grep na lista de nomes que a gente tem. Então, essa lista de nomes que eu falei para vocês, ela vai estar aqui na descrição, o link dela. Vocês podem dar um Ctrl A para selecionar tudo, um Ctrl C para copiar, e aí vocês vão colar em um arquivo da sua. Então, no caso, eu tenho esse arquivo nome.txt, e aí ele está aqui para mim. Deixa eu botar. E aí eu quero procurar por um nome aqui dentro. Então o grep a gente pode usar para procurar um nome aqui dentro. Então, deixa eu procurar por Joey, por exemplo. Então, Joey, eu sei que ele existe ali dentro. Então eu procuro Joey. Opa, coloquei 2 vezes. E aí ele retornou para mim o Joey, porque ele achou. Então, se eu tivesse procurado, por exemplo, por Joey com J minúsculo, ele não teria achado. Então ele não teria retornado nada para mim. Beleza? Porém, eu posso passar uma opção para ele não se importar se o nome está maiúsculo ou minúsculo e procurar de qualquer maneira. E essa é a opção traço I. Então ele vai tratar as letras maiúsculas como minúsculas como equivalentes, beleza? Como iguais. E aí ele encontrou o Joey de novo e eu posso escrever de qualquer jeito esse Joey para ele procurar. Por exemplo, eu posso colocar o Y maiúsculo aqui. E aí ele sempre vai achar esse Joey para mim. Eu também posso usar a opção traço N para ele falar para mim em qual linha ele achou isso. Então talvez seja útil. Então traço N com o traço I, né? E aí ele encontrou o Joey na linha 2482. Beleza, eu posso também colocar algumas linhas de contexto para me ajudar. Então, vamos supor que eu quero ver duas linhas de onde eu achei o Joey. Isso dá um contexto para a gente e dá algumas linhas adicionais para a gente localizar o que está acontecendo mais ou menos nesse arquivo. Para isso, a gente vai colocar um traço A e um 2, por exemplo, para colocar 2 linhas, ou 4, enfim. Então, eu achei o Joey e abaixo dele tem essas 2 linhas, a Johanna e a Johanna, não sei como pronuncia. E, enfim, isso é muito bem. Uma outra coisa que também é bem útil é quando a gente utiliza a opção traço V. A opção traço V ele procura por qualquer linha que não seja o que a gente quer. Então, tipo, vamos supor que eu fiz aqui e achei o Joey. Vamos supor que eu não quero o Joey. Então eu coloco um traço V e ele vai procurar todas as linhas que não são o Joey. E aí ele tá retornando pra mim todas essas linhas aí, em qual linhas elas estão. É muita coisa. E, enfim, vamos esperar um pouquinho ou dou um Ctrl C? Tá, vou dar um Ctrl C. Beleza? Então, sobre o grep, eu acho que esse básico. A gente também pode usar o regex com o grep. E a gente pode usar uma versão até mais poderosa do regex com o grep usando a flag traço E maiúsculo, que vai usar uma versão mais poderosa do regex. E aí eu posso, por exemplo, procurar por aquela Johanna. Então vamos procurar por Johanna. E como tinha uma que tinha H e outra que não tinha, eu quero as duas. Então eu vou colocar que o H é opcional. Beleza? E aí ele vai encontrar. Opa, eu não passei o nome do arquivo, tá? Então, nomes.txt. E ele encontrou elas duas aí pra mim. Beleza? O próximo comando que eu quero mostrar para vocês é o sed. O sed vem de String Editor. Então, o sed ele é um comando usado para fazer algumas ações básicas numa string de entrada. Pode ser um arquivo, ou pode ser algo que veio de um pipe, assim. Enfim, ele pode ser usado para fazer diversas coisas, como procurar e substituir um texto, como deletar um texto, inserir, etc. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui esse arquivo receitas.txt, se quiser para você testar. E aí eu vou passar o sed nele para fazer o seguinte. O sed, no caso, eu vou passar aqui essas aspas simples aqui e o nome do arquivo receita.txt. Dentre essa aspa é onde eu coloco o comando do sed. Antes, deixa eu até mostrar para vocês o TLDR dele. Vocês vão entender um pouco melhor. Então, o sed está falando para a gente que ele edita o texto com o script. E ele até fala para a gente ver algumas outras alternativas, o awk e o add, que são relacionados. E, enfim, ele fala pra gente que a gente pode procurar pela palavra Apple e substituir pela palavra Mango desse jeito aqui.
E é mais ou menos o que a gente ia fazer agora. Então, eu posso colocar aqui essas duas aspas simples, passar o nome do arquivo. E aí aqui dentro, eu vou colocar um S para significar que eu quero procurar. E aí esse S significa que ele vai procurar pelo que eu vou colocar logo depois da barra aqui. Então essa barra vai fazer uma separação. Então eu quero que ele procure por limão. E aí eu coloco outra barra para significar por que ele vai substituir. E troque o limão por morango, beleza? E aí eu coloco uma outra barra para passar um G aqui. Então esse G vai significar aquele mesmo G do global do regex. Então ele vai fazer isso em todas as ocorrências, beleza? Então no caso só tinha um limão. Deixa eu colocar aqui mais um limão para vocês verem na receita. E aí eu vou colocar limão, limão. E aí já tem alguns adendos aqui para fazer para vocês. Se vocês perceberam, o limão ele não ficou salvo lá. Ele alterou, mas ele só manda pro standard output da gente, tá? Então ele não salva por padrão. E isso é até que útil, tá? Porque a gente pode passar com redirecionamento ou pipes para outras coisas, pra gente ir trabalhando e no final a gente salvar. E enfim. Agora, vamos ver sem a letra G o que aconteceria. Agora que a gente tem dois limãos em uma linha lá. Então ele só trocou do primeiro. Ele não troca o segundo. E como o SED ele é executado linha a linha, se eu tivesse, por exemplo, 3, aí eu coloco 3 limão aqui. Ele teria trocado na linha de baixo, mas não trocou da linha de cima, porque o SED ele é executado linha a linha. Então, nessa linha ele só pega o primeiro, nessa linha ele só pega o primeiro, nessa linha ele só pega o primeiro, e por aí vai. Para ele pegar em todas, a gente passa o G de global. Beleza? Outros usos do SED, eu vou ser bem rápido aqui, para a gente não acabar deixando o vídeo muito grande. A gente pode usar também uma flag -e para a gente habilitar uma versão mais poderosa do regex, mas na maior parte das vezes você não vai precisar. Por exemplo, um uso legal é que a gente pode remover um determinado tipo de linha de linha de um texto. Então eu vou colocar aqui essas aspas simples, né, para a gente colocar o nosso código aí. E vamos supor que a gente quer remover as linhas vazias. Para a gente remover as linhas vazias, a gente vai colocar o barra aqui. Aí, dentro da barra, a gente vai colocar o que a gente vai procurar. Então, a gente vai procurar por quê? Por uma linha vazia. E quando a gente achar ela, o que a gente vai fazer? A gente vai deletar. Então, a gente vai colocar um traço D aqui. Então, dentro da barra, como que a gente indica que a gente quer procurar uma linha vazia? No regex, a gente indica o começo de uma linha com o sinal de chapéu aqui. E o final com o sinal de dólar. Então, eu vou procurar por uma linha que começa e termina. Ou seja, uma linha vazia. Então, ele foi lá e removeu para mim as linhas vazias. Beleza? Um outro tipo de comando muito útil é o awk. O awk é muito mais versátil que todos esses, na minha opinião, porque ele é uma linguagem de programação por si só. Então, ele é muito poderoso. E ele é usado para processar e manipular diversos textos, né? Vamos supor que a gente quer fazer o seguinte, né? O awk ele pode ser dividido em 3 partes, né? Vamos supor que a gente quer fazer o seguinte. A gente tem aqui nossos arquivos nessa pasta. Vamos supor que eu quero somar o tamanho desses arquivos, né? E aí o tamanho está representado nessa coluna daqui, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar num pipe para o awk para ele somar esse campo para mim. Então, o awk, como uma linguagem de programação, ele vai assumir que tudo que a gente passa para ele vai quebrando em variáveis. Então, por padrão, o espaço entre duas variáveis é literalmente um espaço em branco. Então, o root aqui é uma variável e aqui vai ser outra variável, beleza? Porque tá o espaço em branco aqui separando eles. E por aí vai. Então, ele coloca que a primeira variável é a variável 1 e a segunda é a segunda. E por aí vai. Então, a variável que representa o tamanho do arquivo vai ser aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, a quinta variável é a que representa o tamanho dos arquivos em uma pasta. E aí, eu coloco entre aspas também o comando do awk e passo para ele. No caso aqui, não preciso passar nenhum arquivo para ele fazer isso, porque eu estou colocando o pipe, né? Então, o pipe vai mandar uma entrada para ele automaticamente já, que vai ser a do ls-l. Então, aqui entre essas aspas, eu vou colocar o que ele vai fazer. Então, eu vou colocar um begin, que é o começo, e aí o begin dele vai ser fazer uma variável chamada soma igual a 0. Beleza? Então é o seguinte, o begin é a parte do comando que ele vai executar antes de performar a ação principal.
A ação principal a gente não coloca nenhum tipo de palavra, a gente só coloca ela direta, vai ser essa aqui do meio. Então a ação principal vai ser pegar a soma e colocar que a soma é igual a soma mais o quinto campo, que é o campo que tem o tamanho dos arquivos, beleza? Então aqui é a variável 5, a quinta variável. E aí ele vai executando linha a linha, tá? Então nessa linha aqui, a quinta variável é o que a gente quer, aqui nessa linha é a quinta variável, quinta variável, beleza. E aí tem a parte que ele executa depois de performar tudo, beleza? Que é o end. Então eu coloco um end aqui, e o que vem depois do end é o que ele vai executar depois de fazer todo o comando dele, tá? Então assim como a gente tem o begin que ele faz no começo, né, antes de começar a processar as coisas, ele tem um end que ele faz depois que ele fez todo o trabalho dele. Então ele vai colocar um print soma aqui, para ele mostrar a soma do tamanho dos arquivos. E aí ele somou para mim, beleza? A gente podia fazer outro tipo de coisa também. Por exemplo, eu tenho aqui esse arquivo receita.txt. E vamos supor que eu quero que ele coloque só os ingredientes. Então o que eu posso fazer? Eu vou passar o alk aqui. E aí eu vou falar para ele procurar. Então eu coloco // aqui para ele procurar por modo de preparo. Então procura por modo de preparo. E aí quando você achar o modo de preparo, eu quero que você quite. Então eu vou colocar um exit aqui. Então quando você achar o modo de preparo, você dá um exit. Beleza, isso aqui ele só vai fazer se ele achar o modo de preparo. Mas e se ele não achar, o que você quer que ele faça? Eu quero que ele só mostre a linha normalmente. Então dá um print. Beleza? E aí eu quero que ele faça isso aqui no arquivo receita.txt. Não funcionou porque... Ah tá, o P tá minúsculo aqui. Ele vai ter que ser maiúsculo. Beleza, então funcionou agora. Talvez seja muito complicado para vocês essas coisas, mas lembra, você sempre pode recorrer ao TLDR, ao MEN, ao INF, ao Google. Sério, é muito importante você pesquisar as coisas. A ideia aqui desse curso de oficinas é a gente conseguir mostrar esse básico para vocês, para que quando vocês precisem disso, vocês lembrem. Pô, tem essa ferramenta para tal coisa, então eu posso otimizar essa tarefa minha. Tá, mas eu não lembro, o que eu faço? Beleza, eu posso dar um Google, beleza? Não se sintam mal de pesquisar, beleza? Para mim, no meu dia a dia, eu tô sempre pesquisando um monte de coisas. E acho que essa é a parte importante aqui da carreira de desenvolvedor, é saber quando pesquisar. E vai ser quase sempre, mano. Vai ser tipo 90% do tempo você vai estar pesquisando alguma coisa. Porque você tá sempre aprendendo, sempre se aprimorando, ou sempre relembrando algo, tá? Às vezes você sabe uma coisa, mas não lembra. Aí você vai lá e dá um Google também. Ok, continuando. O último comando que a gente tem é o comando find, que a gente pode utilizar para procurar arquivos no nosso sistema. Então, o comando find funciona da seguinte maneira. Eu chamo ele, passo o caminho de onde eu quero que ele procure. Então, vamos supor que eu estou na pasta aqui. Eu estou nessa pasta, space blank. E eu quero procurar esse arquivo que está na pasta aula 2, que é o arquivo receita.txt. O que eu posso fazer? Eu passo o find com um ponto, um barra. Por quê? Só um ponto já serve na real, porque o ponto representa o diretório atual, então eu quero que o find, o contexto dele seja o diretório atual. Então ele vai procurar na nossa pasta, e aí eu vou colocar quais são os critérios da busca. Então eu quero que ele procure na nossa pasta atual por arquivos que tenham um nome, então eu vou colocar a opção name, e aí eu passo o valor dela, então eu vou procurar por nomes que tenham o final .txt, beleza? Ou receita.txt, né? Que era o que a gente ia fazer. Então, procure por arquivos que se chamam receita.txt. E aí ele vai fazer isso aonde? Aqui na pasta atual que a gente está. Então ele achou, relativamente da onde a gente está, ele achou dentro da pasta aula 2 o arquivo receita.txt. Eu poderia fazer isso no diretório root. Então eu colocaria um barra aqui. E ele ia procurar no sistema inteiro. E ele está falando que ele não tem permissão de visualizar alguma pasta tal, porque eu não executei com sudo. Mas aí ele vai pular essas pastas e vai procurar em outras. Ele, obviamente, vai demorar, porque ele está procurando no sistema todo, mas uma hora ou outra ele vai achar o que a gente quer. Se a gente quer que ele procure em exatamente tudo, a gente pode passar realmente com o sudo. Mas, enfim, vai de vocês, do contexto do que vocês querem. No caso, ele apareceu aqui para mim, eu até encerrei. Né? Eu dei um Ctrl C para encerrar a execução do comando. Enfim, eu acho que esse é o básico do que a gente precisa saber para navegar para o nosso sistema de arquivos, rapaziada. E para recapitular, a gente pode, então, voltar ao começo da nossa aula. No começo a gente viu sobre o nosso sistema de arquivos no Linux, que é um sistema de hierarquia única e onde a gente tem extensões como opcionais e etc. A gente viu sobre permissões e propriedades de um arquivo e a gente viu também como mudar o dono e o grupo associado a um arquivo. E uma dica que fica para vocês, que eu não falei lá atrás, é sobre algumas dicas de como gerenciar as coisas no seu sistema.
sempre dê o mínimo de permissão possível para um arquivo, beleza? Então, se você não precisa da permissão de escrita, não deixa, tá? Então, quando você vai gerenciar algum grupo, algo do tipo, se aquele grupo não precisa daquela permissão, não deixa. Sempre dê o mínimo possível de permissões para um grupo. E sempre revise periodicamente as permissões que um grupo tem para ver se ainda é coerente as permissões que eles tinham ontem, por exemplo, tá? Além disso, sempre nunca fique no usuário root, nunca logue como root. Você pode acabar, a não ser que você saiba o que você está fazendo, você pode acabar fazendo merda no sistema muito fácil. Quando você precisa, use o sudo, beleza? E mesmo assim, use com cuidado. Enfim, logo depois de ver sobre permissão, a gente viu sobre pipes e redirecionamento. Então a gente pode redirecionar o input com o sinal de menor e o output com o sinal de maior ou maior para não sobrescrever. A gente também pode redirecionar o erro de alguma coisa colocando um 2 antes. Vocês podem pesquisar também sobre outros jeitos de combinar esses redirecionamentos, tá? Tem algumas coisas ainda que eu não foi passado aqui. A gente pode processar texto na linha de comando usando algumas ferramentas como o grep, o sed, o walk e o sort também, às vezes, se a gente quiser deixar alguma coisa em ordem alfabética. Não só ordem alfabética, a gente pode usar tipo, uma ordem numérica, passando uma certa flag. Usem o help para descobrir o TLDR ou o Google. E enfim, a gente também pode pesquisar coisas do nosso sistema usando o comando find. A gente tem outros comandos também para procurar, mas eu acredito que o find seja o mais poderoso e mais simples de se entender. Beleza? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês podem deixar na parte dos comentários ou entrar em contato com a galera do PET. Beleza? E a gente vai responder isso para vocês. Então, foi isso, rapaziada. E na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre Bash Script para a gente finalizar o Oficinas.